Mas, irmãos, vamos lá com a graça do Senhor. Evangelho de João, capítulo 21. Hoje nós vamos trabalhar dos versos 15 ao verso 25. Vamos fazer a leitura dessa parte. Querido, João 21, 15 a 25 nos diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Vamos orar. Pai, pedimos que a Tua palavra encontre o nosso coração e cumpra todo o seu propósito, para a glória do Teu nome. Amém. Amados irmãos, essa parte que começamos a ler no verso 15, começa exatamente assim: depois de comerem. Os irmãos se lembram, depois de uma refeição, e que refeição foi essa? Que algo extraordinário foi esse acontecimento, se lembra? Após uma noite de pesca frustrada, após uma noite de esforços sem resultados, queridos, os discípulos foram surpreendidos pela providência divina com uma outra pesca maravilhosa. E não somente isso, além da pesca maravilhosa, eles foram recepcionados com uma mesa posta pelo próprio Senhor, e o próprio Senhor os serviria. Observe, Jesus esteve na cruz servindo a todos nós. Ele continuou e continua como um Senhor que serve o seu povo. Ali ele estava,
mais uma vez, como o Senhor servindo os seus discípulos. Veja, eles foram recepcionados com uma mesa que o próprio Senhor preparou. O Senhor, irmãos, continua servindo o seu povo com amor gracioso, com intercessão e com providência. O nosso Senhor não dorme nem cochila. O nosso Senhor está presente e Ele cuida de nós. A igreja dele está sob os cuidados dele. Então, irmãos, veja, já vimos ali, após a ressurreição de Jesus Cristo, que ele havia prometido: eis que estarei convosco todos os dias. Após a ressurreição, Jesus está ali presente com eles, como ressurreto. E veja que ele não está conosco todos os dias como alguém que simplesmente observa, mas como alguém que cuida e alguém que guia. Nós vimos ali o Senhor se manifestando com um cuidado especial. Cuidado esse que os seus discípulos poderiam continuar contando, porque o Senhor está conosco e Ele cuida de nós e sempre cuidará. O que veremos hoje é sobre a restauração de um homem de Deus. E veremos também que na caminhada, irmãos, nós também já precisamos e precisaremos da restauração desse sumo pastor. Queridos, observemos bem. Primeira parte, versos 15 a 17, fala sobre a confissão de Pedro. Certo teólogo observou, e vale a pena considerar isso: pecados públicos precisam ser confessados publicamente. Pedro havia negado Jesus 3 vezes diante de testemunhas. Agora, ele estava confessando Jesus 3 vezes publicamente diante de testemunhas. Testemunhas que eram de casa, eram irmãos discípulos. Mas posteriormente, o que encontramos em Atos dos Apóstolos é ele testemunhando, e testemunhando até o último dia da sua vida. Testemunhando literalmente até a sua morte. Aliás, a sua morte foi por causa do testemunho que ele dava. Mas veja, Jesus então pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Amados irmãos, vale a pena a gente refletir um pouco sobre esse acontecimento. Porque quando Jesus, ele faz essas perguntas para Pedro, Jesus está fazendo naquele momento Pedro pensar sobre a sua vida de discípulo. Nós devemos aprender com isso, irmãos, que sempre que nós estamos expostos à palavra de Deus, a palavra de Deus, ela precisa nos fazer pensar a respeito de nossas vidas enquanto discípulos. A palavra é uma luz que ela precisa reluzir na nossa consciência e nos fazer pensar na vida que nós estamos levando diante do nosso Deus. Jesus estava fazendo Pedro pensar. Veja, Pedro havia reafirmado a fé dele entre os irmãos. Ele havia dito várias vezes que ele seria um discípulo fiel, que ele não negaria Cristo, e ele havia negado a Cristo. E agora, quando Jesus pergunta para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Aquilo não era para que Pedro desse uma resposta pronta. Aquilo era para que Pedro pensasse a respeito da sua vida, da sua devoção, do seu comprometimento com a verdade. Veja, a pergunta incita, portanto, uma resposta que precisa nascer de uma autoavaliação. Meus irmãos, Deus não quer pessoas que vivem uma fé mecânica. Pessoas que ficam repetindo versículos. Pessoas que ficam
sabe, apenas reproduzindo textos e dando um testemunho vazio. A pergunta que Jesus faz para Pedro o incitava para que ele refletisse, para que aquela resposta nascesse de uma autoavaliação. Porque se você observar bem, quando Jesus faz essa pergunta, existe um detalhe na primeira vez que ele pergunta. Porque esse detalhe é o seguinte: você me ama mais do que estes? Você se lembra? Está registrado em Mateus 26:33 o seguinte: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Pedro havia dito diante de todos: eu não, Senhor. Todos esses aqui podem falhar, todos esses podem fraquejar, mas eu não. Comigo o negócio vai ser diferente. Então veja, Jesus trabalha a consciência de Pedro porque ele havia se declarado mais fiel do que os outros. Então a primeira vez Jesus pergunta para ele: Pedro, tu me amas mais do que estes? A pergunta é importante, irmãos. Essa pergunta, ela não é uma pergunta simples. Essa pergunta é uma solicitação para uma declaração de fé. Você pode interpretar da seguinte forma: o que você ama? O que é mais importante para você? O que é realmente necessário? Quais são os seus verdadeiros valores? Essa pergunta, tu me amas, não é uma pergunta de resposta simples. É uma pergunta que deve mexer com a gente. É uma pergunta que deve fazer com que a gente olhe para o nosso coração, perceba o nosso coração como um trono, e a gente deve então identificar quem é que está sentado nesse trono que é o nosso coração. Então a pergunta é: tu me amas? Em outras palavras, quem é o teu Senhor? A quem você serve? A quem você dedica a sua vida? Tu me amas? Agora veja, irmãos, que isso não foi um interrogatório. Alguns títulos desse texto vai constar mais ou menos o seguinte: Jesus interroga Pedro. Mas eu penso, exatamente como alguns comentaristas, que isso não foi um interrogatório, como acontece onde os representantes da lei se colocam diante do suspeito e chega ali para tirar uma satisfação e buscando prova contra o suspeito. Não foi. Essa pergunta, ela foi o sumo pastor reorientando uma ovelha. Essa pergunta foi uma pergunta de quem ama. Essa pergunta, ela tinha propósitos muito superiores, propósitos elevados. Não era um propósito de colocar uma culpa em Pedro, mas era um propósito de fazer com que Pedro novamente olhasse para a cruz, olhasse para o Cristo ressurreto. Era uma pergunta de um pastor que reorientava uma ovelha amada. Era Deus forjando um homem para uma missão. Era o Senhor nutrindo um discípulo que proclamaria o Evangelho com coragem, ainda que esse discípulo tivesse fraquezas. Era o oleiro formando um vaso. Era o Senhor restaurando uma vida. Não era um interrogatório. Era Jesus promovendo a maturidade no coração de um cristão que passaria por grande provação e morreria como mártir. Era Deus
cuidando da igreja. Jesus estava cuidando de Pedro ali. E uma coisa interessante de considerar, irmãos, é que, veja, Pedro tinha visto Jesus acalmar o vento e o mar anos antes. E agora, Pedro estava experimentando a voz do pastor que apaziguava a tempestade do seu próprio coração. Uma vez Pedro vê Jesus apaziguando a tempestade. E agora Pedro experimenta o Senhor apaziguando o seu próprio coração. Meu irmão, Jesus é aquele que faz cessar o vento de dentro, que faz acalmar a turbulência que há dentro. Se naquele tempo em que teve aquela tempestade, ele dormia no barco e foi acordado, Jesus não percebe que estamos em risco. Meu irmão, Jesus está dentro de nós pelo seu Espírito. E é Ele que apazigua os terrores que nos acometem, terrores que são de dentro. Quem nunca passou, irmãos, por tempestades da fé? Quem nunca enfrentou dúvidas? Quem nunca fez como Pedro? Quem nunca, em determinado momento, não negou Jesus de alguma forma ou em alguma proporção? Porque as circunstâncias estavam pesadas demais. Quem nunca passou pelas tempestades da fé? E quer saber mais? Qual de nós nunca ficou decepcionado consigo mesmo? Porque por um momento pensávamos ser muito fortes. Por um momento pensávamos estar assim, com uma capacidade de não fraquejar, de não fracassar e não falhar. Quem nunca ficou decepcionado consigo mesmo ao ver que não era tão firme como pensava? Mas depois não pôde viver ali o que Pedro estava vivendo. Olhar novamente para o autor e consumador da fé e perceber: não depende de mim, depende dele. A capacidade de estar de pé não é minha, é dele. Eu não sou videira, eu sou ramo. A seiva que me nutre é dádiva dele. Se eu tenho fruto, é porque é vida dele em mim. A vida está nele. E estando nele eu tenho vida. Apesar da fragilidade que o ramo tem. Amados irmãos, que coisa maravilhosa. Aliás, há um detalhe interessante aqui que a gente precisa considerar. Nós sabemos, irmãos, que Jesus estava aguardando esses discípulos nas margens do mar da Galileia. Talvez você não tenha feito essa associação ao ler o texto, mas foi exatamente nas margens do mar da Galileia que Pedro, anos antes, foi chamado para ser um pescador de homens. Foi sob essas águas onde eles tinham tentado pescar aquela noite inteira sem resultado, que Pedro, sustentado pela voz de Cristo, andou por sobre as águas. Aliás, foi nesse mesmo mar da Galileia, lago de Genezaré, mar de Tiberíades, que ele enfrentou aquela tempestade, ele testemunhou Cristo fazendo com que o vento o obedecesse e o mar obedecesse. Foi ali que eles foram socorridos por Cristo
E Jesus lhes orientou acerca da fé. E agora, irmãos, à beira desse mar da Galileia, mais uma vez diante de Cristo, que eles são agraciados, e Cristo recebe uma palavra de esperança e é restaurado. Perceba, Jesus cuidando do seu povo. A resposta de Pedro, porém, irmãos, ela traz aqui algo que é rico e devemos considerar. Quando Pedro diz, tu sabes. Amados irmãos, Pedro está demonstrando uma consciência acerca da onisciência divina. Quando Pedro diz assim, tu sabes. Pedro está dizendo, eu tenho convicção, Jesus, de que o Senhor me conhece para além das minhas atitudes. Meu irmão, você já parou para pensar nisso? Jesus te conhece para além das suas atitudes. Jesus não te avalia especialmente por atos, por falhas inclusive. Jesus sabe quem o ama. Quando Pedro diz, tu sabes, ele mostra que ele tinha uma consciência da onisciência de Cristo. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo, Jesus, nós sabemos que eu errei. Eu sei que eu te neguei 3 vezes. Tu sabes que eu te neguei 3 vezes. Mas tu sabes também que apesar dos meus erros eu te amo. Tu sabes. Meu irmão, sabe o que é que acontece aqui? Você não precisa se preocupar com a sua performance. Não é isso. Você não é avaliado pela sua performance. Você é coberto pela graça de Deus. E é isso que importa. Quem entende a graça de Deus, irmão, sabe que não ama por ser perfeito, mas ama porque é amado. Percebe isso? Tu sabes, eu sou falho, mas te amo. A nossa relação com Deus, irmãos, não se estabelece pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. É claro, e nós temos consciência disso, irmãos. Nós somos chamados para viver uma vida nova. Nós somos chamados para a santificação, e não é esse o assunto. A questão é a gente entender que a nossa relação com Deus, ela não se estabelece pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez. Então veja, depois de confiar tanto em si mesmo, depois de tentar se garantir, digamos assim, Pedro declarou, tu sabes que te amo, e agora eu sei que esse amor por ti não depende de uma perfeição que eu não posso alcançar, mas depende da perfeição que tu és. Depende da graça que concedes. Pedro chegou num momento importante da vida cristã. No momento de maturidade de fé. No momento quando a pessoa entende, eu não sou por causa do que eu faço, eu sou por causa daquilo que ele fez. Queridos irmãos, acontece que aqui nós temos uma outra coisa importante para considerar. Porque Jesus pergunta 3 vezes se Pedro o amava. Mas
a palavra de Jesus em seguida, ela demonstra, ela expõe que tipo de demonstração Jesus reconhece como um ato de amor a Ele. Percebe isso? Porque, veja, a palavra de Jesus foi: alimente e cuide das minhas ovelhas. Tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Então, alimenta e cuida das minhas ovelhas. O que significa isso, irmãos? Olha, tudo bem se você colocar um adesivo no seu carro, se você colocar nas suas chaves um chaveiro com dizer muito bonito acerca de Jesus. Tudo bem se o status das suas redes sociais forem declarações de amor a Cristo. Mas só há uma coisa que demonstra amor a Jesus de fato. É exatamente o amor que cuida e edifica do seu povo. Nós podemos, irmãos, fazer qualquer coisa, mas Jesus deixou claro nessa conversa com Pedro: se alguém o ama, esse alguém vai alimentar e cuidar das ovelhas de Jesus. Não existe outra forma de demonstrar amor a Deus a não ser amando a sua igreja. Não existe forma de expressar uma devoção, de ser um verdadeiro adorador que adora ao Senhor em espírito e em verdade, senão amando e cuidando da igreja pela qual Ele morreu e pagou alto preço. Não existe. Observe a diferença dos ensinos triunfalistas e da prosperidade. Dentro dos ensinos triunfalistas, o que importa é você. Você vence. Você conquista. Você rompe barreiras. Você é cabeça. O que importa é você. Quando você pensa nos ensinos da teologia da prosperidade, você chega no mesmo ponto. O que importa por fim é você. É se você ganhou, é se você adquiriu, é se você possui. Mas observe bem que Jesus orienta Pedro para que ele atentasse para o cuidado do outro e não para uma dedicação a si mesmo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, irmãos, é uma mudança de rota, é uma mudança de vida, onde você não é mais a prioridade, onde para amar a Jesus, você precisa amar aqueles a quem Jesus ama. É uma mudança importante de vida. Então preste atenção numa coisa. Acontece que quando nós dedicamos amor e cuidado pelos irmãos, nós fazemos isso porque nós contamos com o cuidado de Deus sobre nós. Eu amo meu irmão, eu amo a igreja, eu amo o reino de Deus. Então, eu não me preocupo em ficar cuidando de mim, porque enquanto eu amo a igreja de Deus, enquanto eu amo o reino de Deus, Deus cuida de mim. Inverter isso, ou seja, concentrar esforços no cuidado pessoal, sem considerar a missão, significa que você entende que você precisa cuidar de si. É você por si mesmo. É você se garantindo. É você sendo o seu próprio provedor. É você sendo o Senhor da sua vida. Então você não se preocupa em cuidar da missão, das coisas de Deus.
porque você precisa cuidar dos seus interesses, porque o que importa é você no final das contas, não o nome do Senhor, não a glória de Deus. Então veja, nós precisamos repensar o nosso conceito de prioridade. Sabe por quê, irmão? É porque o estilo de vida secular, nesse estilo de vida, o tempo que nós temos, ele não é suficiente nem para nós mesmos. Já reparou isso? O tempo que nós temos de vida não é suficiente nem para nós mesmos. Você vai gastar todo o tempo de vida dedicando as coisas que são para você, e você vai perceber que vai faltar o tempo. Mas enquanto isso, ecoa a voz do Senhor dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, obviamente, os irmãos sabem que aqui não se trata de uma palavra de extremismo, daquela pessoa que abandona todos os seus afazeres, né? Todas as coisas da vida comum para servir a Deus. Não é isso. Mas a nossa vida comum, ela precisa ser para a glória de Deus o tempo todo. Em outras palavras, eu preciso ser pai para a glória de Deus. Eu preciso ser marido para a glória de Deus. As irmãs precisam ser esposas para a glória de Deus. Se estamos trabalhando, precisamos trabalhar para glorificar a Deus. E se estamos nos relacionando com as pessoas, esses relacionamentos precisam ser para a glória de Deus. Eu preciso anunciar em todo o tempo, em tudo que eu faço, até nas coisas comuns da vida, o reino de Deus e a sua justiça. Eu preciso ser luz. E uma coisa que eu considerei, irmãos, aqui, nos versos 18 e 19, eu gostaria de ler novamente com os irmãos. Digo a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa se vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Irmãos, quando eu estava refletindo sobre isso aqui, eu percebi uma coisa e gostaria que você percebesse comigo. Muitas pessoas querem viver um cristianismo onde só Jesus morre. Onde só Ele morre. É claro que, de fato, irmãos, a única morte que nos salva é a dele. O único sacrifício que nos salva é o dele. Mas a palavra de Deus diz que nós fomos chamados para morrer com Ele. Aos Gálatas, Paulo escreveu 5:24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Aos Colossenses 3:23, Paulo diz o seguinte: pensai nos objetivos do alto e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então você percebe que de alguma forma existem muitas pessoas que têm uma vida até de compromisso com a igreja institucional. Pessoas que são ativas nas atividades da igreja, mas existem muitos que não morreram ainda.
Irmãos, existem muitos pastores que não morreram. Existem muitos missionários que não morreram. Existem muitas pessoas que, apesar do tempo extenso de caminhada cristã, não morreram. Para eles, o cristianismo, no cristianismo, só Jesus morre para proporcionar a eles a vida que eles desejam viver. Só Jesus morre. E esse Jesus precisa conceder a eles todas as dádivas do tempo presente. Todo o conforto que essa vida pode oferecer. Mas note, o Evangelho é a morte de Cristo e o homem morrendo com Ele. E o homem morrendo com Cristo. Para a glória de Deus. Observe que Jesus está falando aqui com Pedro sobre morte. E o texto diz que é Pedro morrer uma morte que glorificaria o Senhor. Irmãos, nós precisamos morrer para glorificar a Cristo. Nós precisamos morrer. Você observe bem que quando a palavra fala em Gálatas sobre uma luta que é em nós, a expressão que Paulo diz ali é mortificar as obras da carne. Quem se acha que precisa morrer ali? Nós. Mortificar a obra da carne é a morte nossa. É a morte dos nossos desejos. É a morte das nossas inclinações para as coisas do mundo. Essa, irmão, é uma morte necessária. Precisamos morrer com Cristo. Pois bem, ele sofreria pelo nome de Cristo. E Jesus falou isso para ele. Você vai ser levado para onde você não quer ir. Vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas você, na sua morte, você vai glorificar a Deus. Amados irmãos, nós não devemos esperar que Cristo explique para a gente como a gente vai morrer. A gente sabe que a Bíblia diz que a gente vai morrer. Se você não sabia disso, fique sabendo. A não ser que aconteça a volta de Jesus, está ordenado ao homem morrer. Ordenado. Então, não devemos esperar que Cristo venha fazer como fez aqui com Pedro, dizer assim, olha, você vai morrer dessa forma. Mas, irmãos, uma coisa nós devemos saber. Importa, guarde isso no seu coração. Importa que até o dia da nossa morte, sejamos conhecidos como discípulos que encerraram a trajetória no mundo e partiram para casa. Nós precisamos viver como fiéis, para que até no dia da nossa morte, sejamos vistos como fiéis. Essa é a vontade de Deus para nós. E Paulo tinha uma preocupação e também devemos ter. Olha o que Paulo disse. Carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 20. Cristo seja engrandecido no meu corpo, seja durante a vida, ou mesmo na hora da morte. Meu irmão, quando um cristão não entende que é peregrino, ele sofre muito, desnecessariamente. Sofre muito. Ele sofre porque parece que na vida dele está dando tudo errado. Parece que a vida dele está sendo um fracasso. Mas, irmãos, vamos acordar. Nós somos peregrinos.
Nós não somos daqui. Nós fomos transformados de cidadãos do mundo para cidadãos do céu. Nós não somos daqui. Nós estamos peregrinando. Então, seja na vida, seja na morte, nós precisamos viver para glorificar a Deus. Esse precisa ser o nosso propósito. Mas agora, irmãos, acontece uma coisa surpreendente. No verso a seguir. Porque veja, depois de Jesus falar para ele, siga-me, a Bíblia diz que Pedro voltou-se e viu o discípulo a quem Jesus amava e o seguia. Irmão, pensa comigo só um pouquinho. Pensa comigo só um pouco. O assunto era Pedro. Mas Pedro agora quer saber o que vai acontecer com João. Isso é interessante demais. Eu queria que você pensasse o seguinte, olha, depois de ouvir que ele seria levado para onde não queria ir, a preocupação dele não seria, naturalmente, saber um pouco mais sobre isso? Como assim, Jesus? Me explica um pouco melhor isso aqui, porque eu não estou entendendo. Talvez, quem sabe, pedir conselhos. Senhor, tu está dizendo isso aí, eu acredito que vai acontecer, mas quando isso acontecer, eu entendi. Você disse que eu me vestia e eu vou ser vestido. Só disse que eu ia, que hoje eu vou para onde eu quero, e está dizendo que depois eu não irei mais para onde eu quero. Como eu devo viver nessa circunstância, Senhor? Eu não sei o que é isso. Quem sabe pedir para ele mais força, mais fé? Quem sabe até ficar um pouco introspectivo, pensando, como assim? Como vai ser isso? Mas não. Ele para de olhar para Jesus, está falando aquilo para ele, percebe que João está seguindo e faz a seguinte pergunta para Jesus: Senhor, e com ele? Como é que vai ser? Irmão, isso aqui é interessante demais. Imagina a cena. Imagina se fosse você. Jesus dizendo para você, a coisa vai mudar, tá? Você está aí livre, solto, vivendo sua vida tranquilamente, tomando suas decisões, tomando seu rumo. Mas deixa eu te avisar. Vai chegar o tempo, vai chegar o momento que você vai ser levado e para onde você não quer ir. Imagina você ouvindo uma coisa dessa. Irmão. É sério. Isso não te afligiria? E ele não tinha motivo para duvidar de que tudo que Jesus estava falando ia acontecer. Porque até agora tudo que Jesus falou aconteceu. Ele não tinha motivo nenhum para duvidar de que aquilo lá aconteceria. Irmão, eu penso que isso ia me afligir. Isso ia me atribular. Mas Pedro quis saber da vida de João. A palavra que Jesus deu para Pedro aqui, irmão, foi uma palavra dura. Observe comigo o que diz o texto. Verso 21. Quando Pedro viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu desse jeito, irmão. Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que importa? Quanto a você, siga-me. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava dizendo para Pedro o seguinte: preste atenção na sua vida. Na sua vida. Mas isso deve também, irmãos, mostrar para a gente alguma coisa. Às vezes, nós ficamos assim muito incomodados, preocupados, interessados em como que Deus está trabalhando na vida do outro.
O que Jesus estava mostrando aqui para Pedro é o seguinte: olha, eu sei o que eu vou fazer na sua vida, e eu sei o que eu vou fazer na vida dele. Quanto a você, siga. Jesus diz: olha, se eu quiser que ela permaneça viva até que eu volte, o que lhe importa? Irmãos, às vezes, nós ficamos preocupados, e a sensação que dá é que a gente não acredita que Deus vai cuidar dos outros. O mesmo Deus, irmão, que cuida de você, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar dos seus filhos, vai cuidar dos seus netos. O mesmo Deus. Vou confessar para vocês uma coisa que, como pastor, às vezes a gente tem um sentimento assim que a gente tem que estar sempre fazendo alguma coisa. Tem que estar sempre procurando por alguém, mandando mensagem para alguém, sabe? É como se você sentisse que a sua presença fosse necessária para que Deus estivesse operando na vida do outro. E de um tempo para cá, meu coração começou a ficar confortado com o entendimento disso. É Deus que cuida, irmão. É Deus que cuida. Não adianta. É claro que isso não significa que você não deva se dedicar, não deva amar, não deva ser disponível, não deva se preocupar. Não é isso. Mas a questão é o seguinte: quanto a você, siga a Cristo. Devemos saber que Jesus há de cuidar de nós e dos outros. E quer saber uma coisa importante também, que às vezes incomoda a gente? A gente fica meio que olhando para a vida dos outros, pensando: ó, trigo, joio, o que Deus vai fazer com esse trigo? O que Deus vai fazer com esse joio? Né? Irmãos, vamos entender uma coisa no nosso coração. Jesus sabe distinguir o que é trigo e o que é joio. Jesus sabe lidar com o trigo. Jesus sabe lidar com o joio. Agora, quanto a você, siga a Cristo. Devemos ser bons irmãos e amigos. Devemos ser presentes. Devemos ser bons conselheiros e ajudadores. Mas, irmãos, não devemos querer tomar as rédeas da vida de ninguém. Pedro perguntando para Jesus: e ele? Pedro, se eu quiser fazer com que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Deixa João comigo. Eu cuido de João, eu cuido de você, eu cuido da igreja, eu cuido do meu povo. E é claro, irmãos, a gente vê aqui que a palavra de Jesus foi distorcida, né? Criou um mito de que João não ia morrer. Aí o próprio João esclarece: gente, não tem nada a ver. Ele só disse: se eu quiser que ele permaneça. Ele não está dizendo que ia fazer isso, né? Pois bem, queridos, para concluir, verso 24 e 25, esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez também muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Talvez exatamente essa característica de João tenha sido o motivo dele ter sido escolhido para encerrar o período dos apóstolos. Ele foi o último a morrer. O último. Certo teólogo comentou uma coisa importante acerca de João.
Ele disse que João viveu mais do que os outros discípulos. E tem um detalhe: ele testemunhou a volta de Cristo por meio das visões registradas em Apocalipse. Ele viu, pela visão que o Senhor concedeu a ele, a volta de Cristo. Que coisa fantástica, irmãos. Que coisa maravilhosa. Então, só uma curiosidade, né? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas palavras e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Aí quando chega em Apocalipse, o Senhor revela para esse que é cuidadoso em testemunhar as revelações daquilo que virá. Queridos, vamos refletir para a gente encerrar em uma coisa aqui para aplicação para a nossa vida. Jesus falar sobre alimentar e cuidar das ovelhas deve nos fazer considerar algumas verdades. Todos nós somos ovelhas e precisamos de cuidado. Todos nós. Não devemos achar que estamos livres dos perigos dessa vida. Precisamos de cuidados, irmãos. Uma segunda coisa, precisamos de alimento. Não devemos achar que somos fortes e que não precisamos continuar crescendo. Nós precisamos de cuidado e precisamos de alimento. Pedro era um pastor a serviço do sumo pastor. E ele aprendeu aqui que ele só poderia cumprir a missão adequadamente se ele fosse movido pelo amor que ele mesmo recebeu. As ovelhas de Jesus são preciosas e Deus quer que elas sejam bem cuidadas, jamais exploradas. E uma palavra de orientação a respeito do que a gente presenciou aqui no relato bíblico que aconteceu com Pedro é a seguinte: não pense, irmão, que por você ter falhado na caminhada, isso te descredencia como cristão. Às vezes, nós somos tomados pela culpa. Às vezes, nós somos tomados pelo sentimento de que somos indignos. E de fato somos. Mas, às vezes, o acusador joga na cabeça das pessoas, e eu já ouvi isso muitas vezes. Eu já errei demais. Eu já falhei demais. Eu já neguei a Jesus demais. Meus irmãos, veja, a palavra de Jesus para Pedro, que havia o negado de forma incisiva, não foi sutil. Eu não conheço esse homem, eu não sei de quem que você está falando. E falou com raiva. Ele não negou Jesus de uma forma simples, ele negou de uma forma assim muito determinada. A palavra de Jesus para ele foi: continue me seguindo. Então eu quero te dar um conselho. Sempre que você se lembrar de erros cometidos, de falhas, lembre-se também da cruz. Lembre-se também da graça recebida. Lembre-se do perdão. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é na graça de Deus que nós devemos descansar. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai,